Temos hoje o prazer de conversar com o professor Bafa, professor da USP de Ribeirão Preto, tá certo? Que vai contar a sua trajetória no Neuromate. Eu fui um participante que entrou após a renovação do projeto. O projeto ele se inicia em 2013, tem uma renovação em 2018. Eu não participei da proposta inicial do Neuromate e entrei, então, vamos dizer assim, na segunda rodada. E como é que se deu essa participação, então? Eu, obviamente, conhecia o projeto Neuromate, porque um dos colegas nossos aqui do departamento, o professor Antônio Roque da Silva Filho, ele participava desde o início, desde a concepção, do planejamento e da primeira proposta do Neuromate. E uma vez nós convidamos o professor Galves para vir a Ribeirão Preto dar um seminário sobre o que era o Neuromate no IEA. E confesso que naquele momento fiquei bastante impressionado, curioso e achando que era um projeto extremamente desafiador do ponto de vista de construir uma matemática para se entender o cérebro, né? Após esse seminário, o professor Galves veio visitar os nossos laboratórios aqui na Faculdade de Filosofia, no Departamento de Física. E nós trabalhamos na área de biomagnetismo, então a gente trabalha com instrumentação para medir campos magnéticos produzidos pelos organismos, né? Por exemplo, o coração, o cérebro, como também trabalhamos com efeito de campos magnéticos pulsados sobre determinados órgãos, como no caso o cérebro. Então, nós trabalhamos aqui muito com uma técnica que se chama estimulação magnética transcraniana, TMS ou MT em português. Bom, o Gauss veio, conheceu o laboratório, ficou muito interessado, etc. E, a partir desse momento, ele nos convidou, então, a integrar o Neuromate com a nossa equipe. Bom, o que nós estávamos fazendo nessa ocasião que interessava ao Neuromate? A gente estava fazendo algo que a gente poderia chamar de estimulação cerebral de precisão, para construir um software de neuronavegação, ou seja, um software que permitia conhecer as estruturas que a gente estava estimulando no cérebro através das imagens anatômicas de alta resolução que a gente pode fazer com um equipamento de ressonância nuclear magnética. A pergunta seguinte que então fica, então, qual foram os resultados interessantes que então ocorreram nesse período, né, de 2018 para cá, a sua pesquisa relacionada com o Neuromate? Então, como eu falei para vocês, a gente estava trabalhando nessa pesquisa em que nós temos, então, as imagens do cérebro, as imagens anatômicas, temos um sistema de câmeras que, de alguma maneira, localiza marcas fiduciais na caixa craniana da pessoa e consegue colocar essas imagens, a gente consegue vir com uma bobina e saber, então, a região que nós estávamos estimulando. Tudo isso era feito manualmente. Uma pessoa tinha que segurar a bobina, olhar para a tela do computador e a gente conseguia posicionar. E o que nós imaginamos nessa época era, no lugar de ter uma pessoa, ter um robô, né? Ter um robô que pudesse segurar essa bobina e, com a precisão do robô e com vamos dizer assim, a resiliência dele, que não se cansa, etc., pudesse fazer isso de forma contínua. Por que isso era importante? Porque algumas estimulações, elas são longas, a pessoa tem que ficar sentada na cadeira, né? No caso, o voluntário ou o paciente. A gente costuma imobilizar a pessoa para restringir a movimentação e, com isso, a gente fazer o estímulo sempre na mesma posição. Só que essas condições não são naturais. O natural, como eu estou aqui, sentado numa cadeira, conversando com você, e a minha cabeça está se mexendo o tempo todo à medida que eu falo. Eu não fico estático, né? Então, seria interessante que esse braço robótico pudesse, então, acompanhar os movimentos, né, numa postura, vamos dizer, mais natural e confortável para todo mundo e manter a estimulação. Bom, isso se colocava um novo desafio de instrumentação, que era arrumar um braço robótico que pudesse fazer isso, porque os robôs normalmente são usados em ambientes industriais, então
Eles não são feitos, inicialmente, pelo menos, não foram feitos para conviver com humanos, né? Então, a gente foi atrás, e existe agora o que se chama robôs colaborativos, que são robôs que têm, vamos dizer assim, camadas de segurança e, ao mesmo tempo, desenvolver todo o software que poderia propiciar essa abordagem, né? Então, o Neuromate nos propiciou tudo isso, quer dizer, a gente teve acesso a recursos preciosos, tá certo? Difíceis de se obter, conseguimos comprar os braços robóticos, conseguimos comprar o equipamento, e mais importante do que tudo isso, foi atrair jovens estudantes motivados e qualificados para fazer essa tarefa, né? A gente conseguiu, então, montar esse sistema robotizado. Então, a gente hoje tem um sistema automático de posicionamento de bobinas, com um robô colaborativo, tudo isso que a gente tinha imaginado e fazer isso que a gente chama de uma estimulação de precisão. Bom, e agora o que a gente pode fazer para o Neuromate, então? Então, onde é que nós vamos colaborar com o Neuromate? Com essa estimulação de precisão, a gente vai poder produzir uma série de estímulos com as características que o projeto requer, tá certo? Bom, basicamente, o que o Neuromate quer fazer é entender como o cérebro funciona. E para entender como qualquer coisa funciona, como é que ela tá certo? A gente tem que dialogar com ela, tem que conversar com ela. Aqui no Neuromate, então, a ideia que o Galvis tinha é que o cérebro tem um comportamento, vamos dizer assim, estatístico. Ele tem padrões que ele mais ou menos tem armazenado, que quando uma nova situação se apresenta, ele vai, então, identificar o padrão e já vai saber qual a reação que ele vai ter que tomar, o que nós temos que tomar. Isso, de certa maneira, é que garante a nossa sobrevivência para uma série de situações. E até então, os estímulos que o Neuromate, os experimentos feitos com o Neuromate eram baseados em estímulos, por exemplo, ou auditivos, tá certo? Ou visuais, né? Então, a pessoa tinha que receber um tom, processar esse tom e daí fazer uma reação. Ou então observar uma tela e, a partir daí, ter uma reação. Muito bem. O que nós podemos fazer agora é estimular diretamente o cérebro com esses pulsos de campo magnético e daí ver qual a ação que vai ser induzida. Então, é uma outra maneira de testar esses modelos que foram já desenvolvidos, né, desse comportamento, vamos dizer assim, estatístico do cérebro, utilizando a estimulação magnética transcraniana. E eu acho que esses são, acho que, os principais resultados que a gente tem. No momento, nós estamos com um projeto de pós-doutorado em que essas séries de estímulos magnéticos estão sendo apresentados para os voluntários. A gente vai adquirir os sinais, então, e aí tem uma longa caminho, né, não só de processamento, como também de modelagem desses sinais para estabelecer, então, esse entendimento, vamos dizer assim, né? E aí que entra a chamada nova matemática para o cérebro, que o Galvis se referia, né? Que é o seguinte: você vai fazer experimentos, produzir dados que não se tem por aí, tá certo? Então, é importante que o Neuromate tenha grupos experimentais como o nosso, embora a matemática seja uma ciência abstrata, nesse caso ela vai modelar dados concretos, dados reais. E aí, essa modelagem provavelmente vai voltar para a gente, né? Vai ter uma devolutiva e dizer, olha, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, que tal fazer um outro experimento assim? Então, nós estamos nesse diálogo, né, entre experimento, teoria, experimento, né, se retroalimentando para tentar melhorar o nosso entendimento de como esse importante órgão funciona. A pergunta final para você seria: qual foi a herança quer dizer, você podia resumir, qual foi a grande herança desse projeto para o grupo de vocês? Nós temos, então, até o fim, né, esse objetivo de consolidar toda essa instrumentação, fazer experimentos. A gente está também aprimorando o lado experimental, no sentido de oferecer informações até
sobre, não só sobre a região que está estimulado, mas, eventualmente, quais são as conexões, né, que existem naquela região que estão sendo ativadas, né? E, do ponto de vista da instrumentação, a gente está também numa colaboração com a Universidade Aalto, da Finlândia, trazendo aqui para o nosso laboratório um estimulador que a gente chama multilocus, né? Ele pode estimular não só uma posição, mas outras posições próximas daquela, com uma diferença de tempo muito grande. Então, isso é importante quando você quer entender como uma região do cérebro conversa com aquela região que está próxima dela. E esse equipamento é uma coisa assim, fantástica, vai propiciar responder perguntas, né, que estão aí para serem respondidas e que falta equipamento. Toda vez que a física gera uma nova instrumentação, a gente sabe que vem aí coisas diferentes, né? Basta ver o que aconteceu com o próprio raio-x, né, 1895, com a tomografia computadorizada de raio-x, com as imagens de ressonância magnética, com as imagens de medicina nuclear, né, PET hoje em dia, enfim, todas essas técnicas elas trazem uma nova visão, né, do organismo. E a gente espera também, com esses estimuladores, propiciar isso. Então, o Neuromate vai deixar um legado para nós, que é uma infraestrutura de estimulação magnética transcraniana, que eu acho que é única, não conheço nenhuma outra semelhante, que vai ser multiusuário, obviamente. Essa nossa proposta sempre foi fazer ciência aberta, colaboração, enfim, deixar esse conhecimento, essa expertise e essa infraestrutura ser utilizada por várias pessoas que estão interessadas no desenvolvimento científico e tecnológico. Então, esse vai ser um dos legados que o Neuromate vai deixar. E o outro legado, acho que mais importante, novamente, é a formação de pessoal. A gente, quando pensa em pesquisa, tem que sempre pensar nas pessoas, na qualificação, nos cérebros que vão estar trabalhando naquele projeto, que é isso que faz toda a diferença. O equipamento vem depois. Lógico que o equipamento é importante, a infraestrutura é importante, mas se não tiver aquela caixinha aqui entre o equipamento e o objeto que você quer estudar, não vai funcionar. Então, acho que, em síntese, eu acho que é essa a herança que a gente vai ter. Foi um prazer conversar com você, de ouvir essas informações, esse relato geral do Neuromate, tá certo? E eu encerro a nossa conversa por aqui. Espero que as pessoas gostem do nosso trabalho.